E aí, galerinha? Está começando mais o quê? Um dia a dia. Pricing? Cast. Aê! É a gente aqui de novo, tudo junto e misturado. Eu e meu querido amigo Fabinho Pinheiro. Tudo bem, Fabinho? Tudo ótimo. Vambora, Ana. Vambora, só se for agora. E, gente, esse episódio, ele tá internacional. Internacional, tá? Porque o nosso convidado, ele tem uma baita experiência no Brasil e mercados internacionais. Então, a gente vai tocar num tema de pricing internacional aqui, de cultura, de como é que é pricing lá fora, comparações com o Brasil e, essencialmente, B2B, Fabinho. Vai ser bom, hein, Ana? Vai ser bom, hein? Essencialmente B2B. Então, é uma coisa que a turma pede bastante, pra gente falar bastante de pricing no B2B, que tem as suas peculiaridades. E é isso que a gente vai falar hoje com o nosso super convidado aqui, Christian Tim! Bem-vindo! Muito obrigado. Será que ele vai falar em alemão aqui, Aninha, pra gente aqui também? Fala um pouquinho, só dá aquela Dá introdução. um bom dia aí pra galera bom aí, dia, eu sou do alemão aí. pricing, pessoal, a gente se fode todo dia, coisas do tipo. Opa! Hallo zusammen, vielen Dank für alles, also für die Einladung hier. Es ist sehr schön, hierher zu sein. Mein Name ist Christian Tim und ich bin eigentlich in Deutschland geboren, aber ich bin Brasilianer. Se vocês quiserem, eu posso traduzir também, sem problema. Pode traduzir aí, Traduz mas eu aí, entendi tudo, mas pode traduzir. Aftas Arden. Só falei meu nome, que eu nasci na Alemanha, Olha. inclusive, mas eu cresci no Brasil. Então, o pessoal brinca que eu sou alemão-paraguaio. Eu entendo, sem problema. Mas muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui participando. Eu trabalhei com a Aninha há muito tempo atrás. Eu acho que a gente tem que evitar falar um pouco de datas, Por porque eu vou ficar favor. deprimido. Não. Mas eu trabalhei com ela na Suzano há um tempo atrás e Puta escola. muito legal estar aqui. Então, Ai, foi um prazer. foi muito legal. Super prazer a gente se reencontrar aí depois de tanto tempo, né? Então, acredito muito, né? Nesses encontros aí não são tão ocasionais como parecem. E depois de você ter, enfim, né, saído da Suzano, morado fora, voltado para o Brasil e ter se reconectado aqui no Brasil, tá hoje aqui para falar um pouco da tua experiência e falar um pouco aí da tua jornada, é muito legal e vai ser muito agregador não só pra gente, mas para quem tá escutando também. E a gente sempre começa assim perguntando, né, como é que você foi parar no pricing e um pouquinho da tua trajetória. Então, feel free para você falar aí Claro. à vontade. Beleza. Pensando agora um pouco... Vou começar pela minha trajetória. Na teoria, eu sou engenheiro. Eu falo na teoria porque eu sou engenheiro de produção, mas eu nunca trabalhei com engenharia. Eu acabei caindo... quando eu comecei a trabalhar, o primeiro emprego que eu trabalhei foi na Votorantim Metais. Aí, Fabinho. Eu trabalhei lá lá no centro. Não sei se você chegou aí pra lá, enfim, mas a Votorantim tinha perto... No Anhangabaú tinha uma sede e eu trabalhei lá 2 anos na área de planejamento estratégico. Se perguntar o que eu fazia lá, não tenho ideia, não lembro. Não faço a menor ideia. Você tinha quantos anos? Não entrega a idade, não faz isso, pergunta não. feia, desculpa, retiro o que eu disse. Sou da década de 80. Boa. Fiquei 2 anos lá, planejamento estratégico, era estágio. E depois disso, eu já tinha decidido que eu queria morar fora um tempo. Eu acabei indo para o Banco Mundial. Eu trabalhei em Washington no Banco Mundial por 1 ano. Trabalhei... Também nada a ver. Era responsabilidade social corporativa. É tipo o SG das antigas, vai? Vamos colocar assim. Tá. Então, eu falava bastante de metas climáticas, responsabilidade social, anticorrupção e etc. Mas vocês vão notar que eu sou extremamente sincero, bem alemão, direto ao ponto. Eu brinco que eu passeei mais lá. Foi mais um passeio, foi muito legal. Eu morei com amigos dos meus pais lá, que moravam em Washington. Foi bacana. De lá eu fui para a Alemanha, fui fazer um MBA na Alemanha. Eu fiquei em Munique durante 3 anos, fazendo meu MBA. E nesse meio tempo eu decidi que eu também já estava cansado
eu queria voltar pro Brasil. Vocês vão ver também que a minha trajetória é sempre, tipo, de 3 em 3 anos eu faço alguma mudança drástica. De continente, né? Um negócio bem drástico. Basicamente. Em 2009, eu resolvi voltar pro Brasil. O pessoal talvez não lembre, mas em 2008 teve aquela crise financeira global nos Estados Unidos, etc. E a Alemanha pegou muito forte. Muito forte mesmo. Tava difícil conseguir emprego, tudo. Tava pesado. E o Brasil na época tava bombando. Sério, em 2009 o Brasil tava forte. E aí eu fiz uma entrevista pra L'Oréal. Na época, eles queriam um engenheiro. E eu falei, tudo bem, vamos lá. E durante a entrevista eles perguntaram se eu não queria ir para a área de custos. Então eles queriam... Eu originalmente era produção, mas falaram, você tem mais perfil analítico, financeiro e tal, você não quer ir? Eu falei, beleza, vamos. E eu fiquei na L'Oréal por 2 anos. Custos e finanças era uma coisa bem clássica, assim, né? Uma coisa que eu conhecia. E nessa época, foi quando me chamaram para Suzano, em 2011. Então, eu fiquei 2 anos. E falaram, a gente está criando uma nova área com o senhor Fábio Puga. Grande Puga. Puga. Você vai ser chamado aqui, viu? Você não vai escapar, não. E a gente conversou e tal, e eu não sabia o que era pricing. Eu não fazia a menor ideia e eu literalmente caí. Então, eu sigo um indiano no LinkedIn, chama Karan Sood. E eu vi Karan Sood, ele é ativíssimo no LinkedIn. Ele é super ativo, né? Todo dia ele posta alguma coisa. Bem legal, E um dos posts dele, eu espero que eu tenha marcado. Ele colocou um pombo andando e aí tem um alçapão. E o pombo é ele e o alçapão é pricing. E basicamente ele tá andando e depois caiu. E foi exatamente isso. Literalmente tava andando e caí. Porque... E aí eu vou entregar a idade. Na minha época... Não era, assim, uma coisa, pelo menos que eu me lembro, assim, muito conhecida. Eu não lembro de pricing ser uma coisa, assim, tão divulgada e tão conhecida como finanças, vendas, essas coisas mais tradicionais. Então, eu realmente caí lá. E me dei muito bem lá. Eu fiquei na Suzano de 2011 até 2017. Eu passei dentro do pricing da Suzano por... tudo, desde carregar preço no sistema, até montar o framework de pricing, até dar treinamento, tudo, tanto no papel quanto na celulose. Então foi 2011 até 2017. E aí em 2017, como eu estava falando para Ana, mais uma mudança na vida, mas dessa vez não foi culpa minha. Minha esposa decidiu, ela vai ouvir o podcast. Ela vai estar super interessada. Beleza. Ela perguntou, ela queria... Ela trabalhava na Suzano também, foi lá que eu conheci ela. Mas ela saiu em 2014, foi pra Serasa. Ela perguntou se o que eu achava de uma experiência internacional. Eu já tinha tido, né, como eu falei antes, mas mesmo assim eu falei, não, tudo bem, vamos encarar essa. Em 2017, a gente pegou mala e cuia e foi pra Düsseldorf. Eu consegui um emprego na Henkel. Também pricing, também B2B. A Henkel, ela tem, pelo menos tinha, 3 divisões. Ela tinha uma divisão que chama adesivos. Adesivos. Que é o famoso Super Bond que tá ali dentro, Mas essa parte B2C dentro de adesivos é a menor. Imagino. Os maiores adesivos são tudo que você tá vendo aqui. Então, eles têm adesivos para eletrônicos, para peças, vai adesivo em coisas em que a gente tudo. nem imagina, né? Esse mercado é muito louco, é muito grande. Muito. E ele usa como substituição, por exemplo, também para parafuso, para coisas mais invasivas, né? Soluções de aderência, né? Que Exatamente. a turma trabalha, né? Exatamente. Aí, na época, eu fui chamado para selecionar e implementar uma ferramenta de pricing, né? Na Henkel. Então, eu fiz todo o processo de seleção, scoping, RFP, tudo. Caraca, mas global ou pra lá? Global. Era global. Que legal. Foi bem legal, foi bem bacana, foi bem diferente porque... Um blueprint, né? Puta. E foi fazer uma ponte entre o conhecimento de pricing versus a parte de TI, parte de sistemas, dados, tudo. Foi bem bacana, eu fiquei na Henkel, acho que 4 anos no total. E esse projeto teu de fazer essa conexão foi quanto tempo, assim? Entre você começar realmente a desenhar os requisitos, buscar, enfim, fornecedor, falar com o fornecedor, entrevistar RFP, blá. Até o kickoff? Até o kickoff. 2 anos. Até o kickoff, 2 anos. Primeiro, vamos começar as questões de culturas. Oba! Né?
Já começamos com o Price, gente, porque ele trabalhou em implementação de ferramenta. Olha Sim, que legal. Inclusive implementei dentro dessa 2 módulos. Eu acho que eu posso falar, porque é de conhecimento. Eu implementei a PROS dentro da Henkel. Módulo de otimização de precificação, price management e CPQ. E os europeus e os alemães em gerais, pelo menos a experiência que eu tive, eles são muito mais conservadores e risk-averse. Então, não é conservadorismo político aqui, né? É Sim. conservadorismo mesmo de tomada de risco e decisão. Então, mesmo. as coisas demoram muito mais tempo lá para você chegar. É muito mais consenso, é muito menos imposto. Então, os alinhamentos que eu tive que fazer na época foram muito maiores. Entendi. Eles tinham, na Henkel especificamente, um passado não tão legal com a implementação de uma outra ferramenta, que era o Vendavo. E com isso também tinha um pouco, né, tinha essa... De aversão, realmente natural, uma coisa... Porque foi investido e tal. Então, dessa vez, quando eu comecei em 2017, em setembro, já com esse projeto, o kickoff oficial foi outubro de 2019. Então, foram 2 anos até coletar todos os requirements, falar com, sei lá, eram 10 fornecedores que a gente falou na época, aí depois reduziu para 4 e a gente fez RFP com 2. E para eles tudo bem, esse timing? Tipo, tava no timing, 2 anos para olhar, para eles tudo Olha, acontecendo... O meu chefe na época queria que as coisas fossem mais rápidas. Mas nesse meio tempo, teve o clássico de organizações. Teve reorganização, mudança de prioridade, corte de custo... teve crise lá em 2018, se não me engano, também. Então, um freeze nas coisas e... Coisas que acontecem, que são normais. Então, quando você coloca tudo isso, foi normal isso ter acontecido. O projeto também era um investimento muito grande. Muito transformacional, né? Então, quer dizer, já por si só, ele já tem que mobilizar toda a organização, né? E global ainda? Era global. Meu Deus do céu, E então, por isso que demorou tanto. E aí eu fiquei ainda mais 1 ano e meio implementando. A gente fez um piloto na América do Norte. A parte de AI, de otimização, foi relativamente ok. A parte de price management também. Mas quando foi CPQ, pegou. Que aí... E só para nossa audiência saber, só para CPQ, o que é? CPQ significa Configure, Price and Quote. É um módulo dentro de ferramentas de B2B que é de cotação. Certo. Então, ele pega tudo que você fez antes na parte de price management. Então, vamos supor que você criou lá um conceito de waterfall. Sim. Então, você criou sua waterfall bonitinha lá e chegou num price point. Aí, esse valor é enviado para essa ferramenta, para o pessoal de vendas, geralmente tem um corredor, para eles brincarem dentro desse corredor. Tá. E aí, geralmente, essa CPQ, essa Configure Price and Quote, vive dentro de um CRM. Idealmente. Idealmente exato. É a interface que o cara usa no dia a dia. Exato. Se ele usa no dia a dia, ele pode criar uma quotation lá dentro dessa própria ferramenta, né? Só que aí começaram os problemas. Porque não tinha um CRM. Tinha CRM, mas o pessoal não usava. O pessoal de vendas como que eu posso falar? É muito criativo, né? Eu lembro que na Suzano, quando a gente estava implementando as coisas de pricing, você tinha que achar as maneiras que você impedia eles de achar caminhos alternativos. O pessoal é muito criativo. Eles têm que ser. Sim. Mas eu aprendi muito com o pessoal de vendas, sempre. Então, quando a gente foi no CPQ, também tinha problema de interface. Os sistemas não se conversavam direito. Ele demorava para criar as cotações. Enfim, teve problemas muito clássicos assim de B2B. Mas, voltando um pouco na questão de cultura, então, os alemães, eles tendem a esperar bastante até as coisas estarem mais certas antes de tomar uma decisão. Né? Isso você vê também na própria sociedade alemã com tomada de decisão. As coisas não saem rápido. Mas quando todo mundo alinhou, aí vai. Aí tipo, ok, não tenho, vamos ver o que... Não, tá falado, tá definido, vamos. Essa foi a experiência que eu tive, pelo menos. Que... Você lembra do Tumones, né? Lembro. Ele brincava que na Suzano até o passado era incerto. Porque a gente ficava revendo coisas, mas lá não. Uma vez definido, acabou. Aqui, Brasil como um todo é assim, né? Nossa. Tem desvantagens? Tem, claro. De novo, uma vez que você está definido, a tendência é que você não vai ter uma correção de rota muito drástica.
Então, a flexibilidade alemã que todo mundo reclama é real. Eles não têm uma tendência de flexibilizar muitas coisas. Nossa, eu fico imaginando aqui como é que funciona trabalhar nesse conceito ágil, então. Como é que funciona? O que é trabalhar num conceito ágil num projeto, enfim, com metodologia ágil numa empresa alemã? Assim, Seria interessante... Que você faz e desfaz os como é que chama o nome técnico? Os Os sprints? sprints, Difícil. No B2B, então, de novo, eu reitero que eu sempre falo do B2B, né? Sim, eu não tenho ideia como é, por exemplo, na aviação lá na Alemanha, que é mais dinâmica, ou mesmo na FMCG, essas coisas, talvez tenha sido um pouco diferente, mas nas indústrias mais clássicas alemãs de base, você tem que ter paciência, porque as coisas não vão sair na hora que você quer. Henkel. Aí eu então implementei, eu fiz toda a parte de CV, que chama Configuration Verification, de design, toda a parte de UAT, então User Acceptance Test, e aí Go, No Go. E aí eu dei o ok lá e, pelo menos na época, o pessoal começou a usar então a ferramenta. Nesse meio tempo, eu tive outras experiências. Lá dentro da Henkel? Não, fora. Filhos. Filhos. Porque o que aconteceu é, né, eu tive 2 filhos no intervalo curto. Eu tive o Daniel em 2020 e o Daniel em 2021. E eu já estava bem cansado com tudo. Eu saí da Henkel, fiquei pouco tempo na Cargill, 6 meses. Então, a experiência da Cargill é bem pequena. Lá, ainda. A única coisa que eu posso falar da Cargill foi a única empresa que eu trabalhei que o pricing era efetivamente o dono do pricing. Foi a única empresa que eu vi que o pessoal de pricing literalmente falava, não, esse preço a gente não vai fazer. Talvez seja diferente em B2C, eu não sei. Mas em todas as empresas B2B, o pricing trabalhava mais como uma consultoria, assim, como um suporte. Tá. Mesmo na Suzano, a gente dava recomendações de preço, baseado em dados, etc. Mas se o comercial não quisesse... Não tinha poder de veto, né? Não. Lá tinha. Tanto de preço quanto volume. Então, o pricing lá era muito, talvez, eu não sei se avançada é a palavra certa, mas era muito... Decisor, né? Total. Então, vendia para a Haribo, falava, a Haribo vai ter esse ano 300 mil toneladas a esse preço. Se não quiser, não importa. O pricing, então, trabalhava bastante no S&OP, junto ali, e estava dentro do... Muito. E usava o quê? Com base em quê para fazer esse poder de veto aí, ou renegociação? Era o quê? A sazonalidade implicava que, tipo, tinha safras maiores e menores. Né? Então, o que acontecia? Isso valia para os concorrentes também. A Cargill era a maior empresa lá da região. Aliás, a Cargill é um monstro. Eu não tinha ideia quando eu entrei. O faturamento dele é 155 bilhões de dólares. Nossa. É a maior empresa não listada na Bolsa do mundo, porque não é listada, é familiar. Então, o que eles faziam? Eles sabiam que tinham esse poder de... que, assim, o cliente não tinha escolha. Não é que ele ia para um outro concorrente que ia fornecer um certo valor a certo preço. O concorrente também não tinha material suficiente disponível. Então, se você pensar em pricing economicamente, em termos de supply e demand, a Cargill era um caso, pelo menos a parte que eu trabalhei lá, era um caso muito clássico, a demanda mandava 100% na oferta que tinha. Sério, era uma coisa impressionante. Interessante. Mas eu fiquei 6 meses lá e aí eu resolvi sair. Eu fiz uma coisa que aqui no Brasil, mais uma vez, coisa de cultura, não é comum, mas na Alemanha não só é permitido como é encorajado. Eu tirei licença paternidade. Eu tirei licença paternidade de 9 meses. Na verdade era 1 ano, mas depois de 9 meses eu consegui um emprego. E aí eu e minha esposa invertemos. Então ela foi trabalhar e eu fiquei cuidando das crianças. O meu filho mais velho tinha 2 anos e o mais novo tinha 6 meses. E eu cuidei os 9 meses dos 2 meninos. Que legal, cara. Foi muito, assim, eu gostaria muito que isso fosse possível aqui no Brasil. Não é só a cultura que não permite, acho que tem todo um sistema, entre aspas, aí que não permite. Tem várias coisas que não permite, mas na Alemanha isso permitia. Então eu fiquei com eles 9 meses. Eles também tinham a licença paternidade na Alemanha compartilhada. Então o casal decide como faz. E foi muito legal. Eu posso falar que assim, eu sei que aqui não é possível.
eu espero... Na nossa época, quando a gente começou, acho que os pais tinham o quê? 3 dias, 5 dias, eu não sei. Agora aumentou, né? E eu espero que mais pra frente aumente muito, porque é bom. Eu acho que faz muito bom, faz muito bem essas mudanças. Bom, depois disso, eu consegui um emprego na ThyssenKrupp. ThyssenKrupp. Na parte não de elevadores, que é a mais conhecida, mas na parte de mineração. Mas era fornecimento de peças para mineração. É impressionante como esses grupos que a gente conhece pelas marcas de bens de consumo, elas são muito gigantes. Não é o core business, assim, Sim. né? É um negócio, assim, absurdo. E aí, a hora que você vê a base, em geral, é B2B puro, né? Geralmente é onde puxa e dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro. Porque você negocia direto com empresas grandes, ou mesmo Sim. a Thyssen, ela tinha uma divisão, acho que ainda tem, de submarino. Nossa. Ou seja, eles negociam com governos. Uau. Não tenho ideia como é, mas eu fiquei sabendo. Eles tinham, sei lá, 8 ou 10 divisões. A divisão que eu entrei era uma divisão de fornecimento de maquinário para mineração. Então não era mineração direta, mas assim, entre aspas, autopeça para... sabe aquelas máquinas gigantes que você vê cavocando terra? Era aqueles isso. caminhões imensos, aquelas coisas meio até de outro planeta. Eu vi uma brincadeira outro dia do cara falando que os caras da NVIDIA, aquela produtora de chip, os caras são gênios, porque ao invés de ficar minerando ouro, eles dão a pá. E esses caras eram iguais. Em vez de ficar minerando, a gente fornecia essas peças que, a mineração é um negócio muito cáustico, né? Um negócio que deteriora muito rápido. Então, de 12 em 12 meses, tinha que repor. E lá, a margem era, acho que 60%. Uau. Era onde tinha, era muito mais lucrativo você fornecer essas autopeças do que você criar um maquinário, aquelas máquinas gigantes lá que você vendia com um projeto de milhões, assim, que também... Imagina quanto tempo demorava para fazer um projeto desse. E é uma receita recorrente, porque super previsível, porque a cada X tempo, em função da acidez do negócio, você tem que... Ou tem. Não tem como não repor, né? Não tem como não repor. O maquinário quebra e a produção para. E aí você pode fazer contratos com... Exatamente. Para você ter ali o fornecimento recorrente, previsível. Sim. A coisa que eu mais mexi lá foi o que a gente chamava de LTA, que é Long Term Agreement. Que aí você via como as empresas de mineração estavam super avançadas nisso. Porque eles têm a Vale, a Rio Tinto, a Anglo, eles têm verdadeiras quase unidades de negócio dentro de procurement que sabem mais do preço das nossas empresas do que deles. Porque eles tinham lá os contratos de 3 anos, falava quanto que ia vender, mas não era binding o contrato. Então, eles podiam decidir comprar, eles deviam ter esse contrato com vários outros fornecedores. Então, eles tinham o pricing do procurement das empresas, dos clientes era muito melhor do que o nosso. Não, é sério. Eu vi alguns contratos lá que tava em imagem, em PDF. Se a gente for falar mais pra frente de pricing puro, eu vou falar de dados e quanto isso é doloroso. Mas os contratos não estavam num lugar bonitinho que você podia acessar e tal. É uma coisa bem clássica. Caraca, mano. Bom, aí, depois que eu entrei para essa empresa, eu comecei a viajar muito. Era um cargo global. Eu viajava muito. A empresa a Thyssen, a divisão foi adquirida por uma empresa dinamarquesa, logo quando eu entrei. Então, eu ia bastante para Dinamarca. Eu ia 2 vezes por mês. E eu comecei a ir muito para os Estados Unidos. E aí eu conversei com a minha esposa e a gente resolveu voltar para o Brasil para ter um pouco de apoio com os pequeninos. Gente, não é perrengue chique, não, negócio. Não. Porque chega uma hora também que dá uma cansada, né, Tim? Você quer estabelecer uma base, você quer ter ainda mais você que tão jovem. Obrigado. Começou nessa história de sair e ver, ser um cara muito cosmopolita do pricing, ou cosmopolita do pricing. Chega uma hora que dá uma... Eu fiquei cansado. Cansada. Eu não sou uma pessoa que sou fã de viajar, eu não gosto mesmo. Eu falei na entrevista mesmo e falo, eu não sou fã de viajar. Eu viajo se precisa, tudo bem. No ano passado eu viajei acho que 4 ou 5 vezes para a Alemanha. Ok. Mas cansa e eu quero ficar perto dos meninos e tal. E quando eu voltei, teve uma reorganização na empresa, eu acabei saindo e fui para a empresa que eu tô agora.
A empresa que eu tô agora chama Hellerman Titan. É uma empresa que faz abraçadeira. Aquela parte de amarração para fios, cabos, muito forte na indústria automotiva, mas também na indústria eles chamam de elétrica. Então é a parte de... Se você for na Leroy Merlin hoje, você vai ver também lá alguns produtos que a gente vende. Então é similar ao que eu tinha falado da Henkel, que a parte de B2C existe, mas é pequena, o carro-chefe é B2B. E lá agora eu sou responsável pelo pricing da Europa. Então, eu estou no Brasil, mas eu respondo para a Europa. Olhando para o mercado de lá. Olhando para o mercado de lá, tal. Eu estava brincando, eu não ganho euro. Quem me dera. Mas eu tenho um chefe alemão, eu me dou super bem com ele. E agora a gente está num processo de implementação de pricing. Olha. Para vocês terem uma ideia como o pricing lá é... Qual que é a palavra que eu posso usar lá? Incipiente. O meu chefe, ele é diretor de vendas. E tudo bem, ele é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele. Mas eu tenho conflitos naturais com ele, entre ele querer vender mais e eu querer que o preço dê uma melhorada. Mas eu sou responsável por implementar tanto a parte de framework de pricing, quanto a ferramenta. Que legal. E, de novo, o pricing lá é, como eu falei, incipiente. E ele sabe disso, eu já falei para isso. É tão incipiente que, ao invés da gente começar, né, determinando o framework, a gente começou determinando a ferramenta que a gente quer. Então, é como se a gente falasse, vamos comprar uma Ferrari, mas a gente não sabe se a gente está no deserto ou se a gente está no autódromo. Tudo bem, vamos fazer funcionar. Mas foi assim que eu comecei. E agora a gente está passando por processo de RFP, de novo. Que coisa. Mas também agora responsável por determinar o framework de pricing, que é uma coisa que eu fiz bastante já também. O teu chefe, como você tem uma experiência muito bacana que você teve de implementar na Henkel a ferramenta, então, e tem a visão do processo, então, putz, eles tá com a faca e o queijo na mão, né, com você. Porque você consegue olhar as duas coisas em paralela, né? Sim. Foi, inclusive, uma das coisas que ele comentou comigo, que chamou a atenção. Ele falou, não, eu vi aqui que você selecionou a ferramenta, eu vi aqui que você implementou também, eu vi aqui que você já fez essa parte. Você quer fazer os dois aqui? Eu falei, não, vamos embora. E aí ele topou, a gente não teve nenhum problema muito grande em termos de, como chama? O horário, né? Porque a Alemanha agora está 4 horas na frente. Eu sei que o pessoal odeia o horário de verão, mas para mim ia ser ótimo. Porque ia mudar para 3, mas tudo bem. Quando voltar lá, vai ser 5 horas. Então, eu geralmente costumo começar um pouco mais cedo o trabalho. Por volta das 6 eu já começo, mas lá é 11 da manhã. Tá. Mas assim, não atrapalha tanto assim. A distância também é tudo remoto, eu trabalho remoto. Então, não é um problema. Nossa, que demais. É bacana. E ouvindo você falar, claro, sua experiência é toda calcada no B2B, mas eu tô bem impressionada, Fábio, de empresas de B2B estarem tão avançadas assim em busca de ferramentas de pricing também, né? Em busca de olhar para o seu ecossistema ali e colocar alguma coisa para automatizar a decisão, otimizar, porque basicamente, da sua experiência, na Suzano também teve em algum momento teve uma virada de sistema lá também que contemplou, né, rever o modelo de negócio de pricing, até teve bastante customização na virada quando foi para SAP HANA. Então, como as empresas de B2B também estão mais olhando para isso com mais seriedade, né? Não sei. Não, 100%. E uma coisa que eu notei muitas empresas no passado olhavam, e B2B eu posso falar porque eu vi todas elas olhavam pricing mais como um task, um job, e não uma área. Então, todas as empresas fazem pricing, porque todas as empresas criam preço e vendem produtos. Mas nem todas têm áreas de pricing, pelo menos o B2B não tinha. Então, não era uma função o pricing. Ele era um trabalho que caía sobre vendas. Era uma atividade dentro de um escopo, era uma atividade. De um escopo maior de vendas, né? Tanto que eu fui um dos primeiros caras de pricing dentro dessa empresa, porque eles perceberam, a gente tem que... Vocês querem melhorar a margem, vocês querem otimizar preço, vocês querem digitalizar, vocês querem fazer isso, precisa, entre aspas, não profissionalizar o pricing, mas você segregar as funções, né? O pessoal de vendas dentro do B2B ainda vai continuar fazendo pricing, mas eles vão ter
um suporte lá dentro, que é onde dentro do B2B, onde eu mais vi pricing atuar. Trazendo informações de metodologia. Por exemplo, a gente lançou um novo produto no mês passado, que 65% desse produto é reciclado. Aí o pessoal de produto e vendas não sabia como precificar. Eles falaram, a gente joga o famoso custo mais markup, ok? Todo mundo já fez isso, sem problema. Eu perdi um pouco do ranço disso, porque... não, exato. Não é necessariamente um problema. O problema é como você usa a metodologia, e não se você usa ela, né? Cost plus, né, que eles falam, pode ser ótima desde que seja baseada em critérios bem definidos. A gente vai precificar baseado em valor, por quê? Porque, ele é reciclado, significa que a gente está sendo mais consciente do meio ambiente e por isso os nossos clientes estão disponíveis a pagar mais. A gente vai precificar baseado numa âncora porque esse produto, a base dele é um outro produto que já está estabelecido no mercado. Então a gente vai fazer, o base 100 é esse e esse aqui é o base 105. Então eles estavam totalmente perdidos. E aí eu falei, olha, para isso você cria um framework de pricing em que você determina essas coisas. Qual metodologia de pricing você vai usar. Você determina como que você quer criar a sua waterfall, que em B2B, em todas as empresas de B2B que eu passei, tem uma waterfall. Todas, sem exceção. Bom, essa não tem, mas porque precisa criar. Mas vai ser criado uma baseada, sei lá, a Alemanha é base 100, e aí você vai para a França, aumenta 10, e aí você vai para um canal diferente. Então, tem todo um conceito lá que a gente está criando. Quais são as responsabilidades, qual é o range que vendas pode dar desconto ou não, quem aprova, como que o workflow de aprovação. Todos esses conceitos, nas empresas de B2B que eu passei, foram bem constantes. Talvez dentro deles você teve alterações, mas era sempre, precisamos criar uma waterfall. Precisamos definir bem as responsabilidades de quem tem autorização para abaixar ou mesmo, às vezes, até aumentar o preço. De quanto em quanto tempo a gente vai fazer revisão? Se a gente fizer um mass update de preço, quais vão ser os critérios? Inflação, matéria-prima, sei lá, IPCA, tanto faz. Mas a parte importante é que você tenha esses critérios, você alinhe eles, defina e aí você pratique eles. E é uma coisa que todas as empresas B2B que eu vi começaram a fazer isso e começaram a se atualizar em relação ao pricing disso. E Tim, você comentou um negócio interessantíssimo do Waterfall. Como, né, na tua visão bastante global dos negócios que você passou, por exemplo, a tua âncora é a Alemanha, o mercado alemão, e aí você tem o mercado francês que você é 90 ou é 110, alguma coisa nesse sentido. E por aí você começa a fazer, ou coloca canal na frente, país depois, enfim. Essa visão tão macro e tão país nesse nível, como é que você também olhava dados, acho que entrando um pouquinho na questão de dados, nesse nível país, assim, como é que você fazia essas comparações para a montagem dessas waterfalls? Olha, no ambiente global, digamos assim, né? Não, é uma boa porque na Henkel a gente fez isso, né? E na época da Henkel, a ferramenta de AI da empresa que a gente estava implementando, a PROS, ela usava microsegmentação. Então ela pegava todos os dados. Aí a gente definia alguns critérios. Por exemplo, a gente definia que tamanho de empresa é algo que é estatisticamente significativo para ser um critério. Certo. Aí a gente definia o tamanho do mercado. Definia, 8 critérios. Jogava essa massa de dados dentro da ferramenta e ela dizia para você o quanto isso era efetivamente relevante. Falava, então, dentro de que você escolheu, você pega e você tem uma representatividade, 40% para tamanho do país. Entendi. Então o tamanho do país vai ser um dos primeiros bloquinhos quando você faz a sua waterfall. Olha, você falou o tamanho do cliente, mas o tamanho do cliente para essa coisa não faz diferenciação na precificação. Então, cara, você pode colocar, mas não vai... Isso é só um exemplo, tá? Tá. Canal é muito importante, porque um é distribuidor e o outro é venda direta. E por aí vai. Supostamente, não sei se é verdade ou não, ele se pegar nessas... Aí você criava microsegmentos dentro disso. Beleza. Segundo as empresas que eu estou falando de B2B pricing, eles falaram que existem novas metodologias, que chama
Neural Network, eu honestamente não entendo o que é. Redes neurais são, Eles falaram que elas conseguem explicar ainda melhor essas interações de precificação de diferentes atributos. Falaram que em certas eles fizeram um teste com, acho que, como que era? Negócio de LED, de venda de lâmpada LED. E falaram que uma das coisas que influenciava no preço, talvez para você seja óbvio, mas para mim não foi, era a cor. Então a cor deveria ser um atributo quando criasse o waterfall. Então, eu não sei se responde essa pergunta, mas a gente, antes dos AI, eu não sei como eles faziam, tá? Mas agora a gente jogou essa massa e ele mesmo te diz. Aí você pode falar, mas como ele sabe que está certo? O que ele faz? Pega os preços que você praticou no passado e faz um MAP, faz uma a aderência. simulação e faz uma comparação do quão distante ele estaria se ele tivesse usado isso. E ele falou que o erro é mais ou menos 1%. Nossa Senhora. De diferença. Eles falaram, então eles têm confiança suficiente para aplicar essa metodologia. Eu falei, ok, vocês estão falando? Nossa. Beleza. Então você só determinava as regras os atributos. Os atributos, ele testava o nível de elasticidade de cada Isso. coisa e te falava, isso aqui você não desconsidera, isso aqui polui o modelo, isso aqui contribui, isso aqui não. Esse aqui deveria ser o seu waterfall para você começar a partir de um base sem desconstruir ou construir teu preço para qualquer outro lugar ou canal. Exato. No entanto, isso, de novo, em todas as empresas B2B que eu passei, aconteceu. Existe de novo, não sei se é conservadorismo, mas um certo medo do se o que o AI está falando, que é um black box, que a gente não entende o que o algoritmo está para trás, é verdadeiro. Então, existia uma grande preocupação de vendas em acreditar totalmente e cegamente. Então, o que a gente geralmente faz? A gente cria o modelo e vai implementando aos poucos. Falando, olha, o modelo te falou isso. Tá? Seu preço na França é 90 e na Alemanha é 100. Mas tem um corredor aqui que você pode brincar. Esse corredor é estabelecido geralmente com eles. Certo. Baseado no quê? No nível de desconto que eles davam no passado, que isso é sabido. E também baseado no... É difícil falar isso, mas no feeling deles de quanto eles podem avançar. E a gente criava junto com isso. E eles podiam brincar dentro desse corredor à vontade. Ou se eles saíssem dele, você criava um workflow de aprovação. E funcionou geralmente muito bem isso. Nossa, que legal. Cara, eu tô aqui pensando como lidar se o vendedor, se o time comercial alemão é muito diferente do brasileiro quando pede desconto. Não, ele é muito pior. É muito Ele pior. é pior? É muito pior. É muito pior. Pior em que sentido? Porque lá eles não dão o famoso jeitinho, né? Então. E como o que eles usam? Truculência? Não, o que acontece? No Brasil, os vendedores que eu tive bastante interação e tal, você geralmente partia de uma conversa um pouco mais amigável. Apesar de eles não serem muito fãs de pricing, porque acham que estão mandando, etc., o que, na minha opinião, não é verdade, você tinha uma conversa mais assim, tipo, vamos tentar, vamos editar. A primeira coisa que o alemão fala é, não. Full stop. Porque ele não quer sair daquele método, daquela coisa que ele sabia. O change management na Alemanha é muito difícil. Que loucura. É muito difícil. Eu estou enfrentando essa questão agora com um diretor comercial alemão, que a primeira coisa que ele falou para mim na empresa é eu não quero que alguém venha aqui com uma lupa falar o que eu tenho que fazer. Literalmente falou bem assim. Isso com essas palavras. Eu me dou muito bem com ele, eu gosto dele. Apesar disso, né? Porque eu já sabia que ele via assim. Ele, no fundo, ele tá com medo de algumas coisas, que eu vá lá mandar nele, que não vai acontecer, que ele, não sei se ele tem medo de perder o emprego, que não faz o menor sentido. Eu falei, eu não vou vender para você. Então, essa parte cultural alemã e francesa, o francês, a primeira coisa que ele fala, não vai funcionar. não vai funcionar. Então, eles partem, e a hierarquia na Europa, que eu experienciei, é muito mais flat. Os caras não tem esse negócio, você vai fazer porque eu mandei. Eu acho que hoje em dia também no Brasil não é mais tão assim. Não tinha, na nossa época, né? Dá mais Mas lá, cara, o presidente, ele volta e meia pede pra eu
fazer um consenso com todo mundo. Isso é um dos motivos porque também demora mais. Sim. Mas aí a garantia é, uma vez você fez esse consenso, meu, acabou. A gente vai e não vai ficar rediscutindo. Isso é um pouco do que eu experienciei lá com os vendedores. Mas dada a sua experiência aí de diversos países e interações com pessoas diferentes, o que para você é um framework, ou talvez um passo a passo que funciona para ganhar velocidade, mesmo num ambiente que você sabe que, por natureza, quando você fala assim de fazer esse alinhamento, tem alguma dica e sugestão com relação a não vai lá e só conversa no telefone, ou não tem que trazer alguma coisa mais visual, alguma coisa... O que é isso que faz acelerar um pouco mais e não deixar tão mais moroso esse processo decisório? Não, é uma boa. Duas coisas. O primeiro é uma ferramenta que eu aprendi na Henkel, que é um Excelzão básico chamado Stakeholder Mapping. Você coloca todos os nomes lá, de todas as pessoas, as funções, os cargos, e aí ele tem um range assim, que você vai individualmente falar com as pessoas e ver o quanto ele está a favor ou contra. E é muito fácil ver. É muito fácil. As pessoas podem ter poker face, mas você vê rapidinho se elas são, neutras e falam, dane-se seu projeto. Se elas são, eu preciso disso para ontem, ou se elas são, não vai funcionar. E a partir disso, você consegue já começar a mapear... E eu tenho ainda esse Excel. Que legal. Eu roubei um monte de coisa de muitas empresas. Opa! Não pode falar isso, Maps. mas whatever. Que legal. Porque tudo que eu faço também não tem nada que é proprietário. Se eu pegar o framework que eu montei lá e tirar os nomes, cara, eu garanto, você pode aplicar em qualquer empresa B2B. Que legal. Não porque, putz, eu sou foda, etc. Não, porque é muito padrão algumas coisas que você tem que fazer. Sim. Juro, eu posso depois mostrar o slide e vocês vão ver, cara, isso aqui... E pode aprender, inclusive, em outros projetos de implementação. Bom, então primeiro esse Stakeholder Mapping. O segundo, na Henkel eu tive que lidar bastante com europeu, americano e asiático. São mundos muito diferentes. Muito. Conta um pouco dessas diferenças no pricing pra gente. No pricing, e eu acho que você pode aplicar até para outras áreas, mas focando em pricing. Quando a gente foi pro europeu, tinha muito mais discussão. Muito mais, eles eram muito mais vocais em falar, não vai dar certo, não vai funcionar. Então você tinha uma barreira de resistência teórica muito mais alta. Quando você vencia ela, já melhorava bastante. Mas então o europeu, você precisa fazer um trabalho um pouco maior, às vezes até de formiguinha, para chegar lá, para chamar o cara para o seu lado, ver quais são as verdadeiras... Às vezes a preocupação dele nem é especificamente com pricing, é com outra coisa que ele projeta em cima de pricing. O americano é mais prático, os que eu lidei. Ele tinha algumas considerações, mas falava, não, beleza, vamos tentar, vamos fazer, eles são, pelo menos os que eu lidei, eles tinham uma questão mais tranquila para... Volta um pouco naquele risk averse. O americano é conhecido por arriscar um pouco mais. Mais agressivo. Mais tentar. Se der errado, tudo bem, a gente tenta de novo. Então, eu nunca tive muito problema lá. Quando eu fui fazer os treinamentos na China ou no Japão, não tinha pergunta. A galera não fazia pergunta. Nenhuma. Nada. Não teve uma mão levantada. Não teve foi tudo concordando, 100%. E aí eu fiquei, isso tá acontecendo mesmo? Eu sou tão bom que eu expliquei? Ou eles não têm medo de falar? E depois eu descobri que, e de novo, eu tô falando da minha experiência no B2B, que eles tinham uma questão hierárquica muito mais forte. Sim, isso é fato. Então, eles não tinham essa segurança para chegar e questionar, e era mais aceitação mesmo. Ao mesmo tempo, eu descobri depois que você ia no SAP e, eles mudavam, eles faziam coisas sem falar e coisar. Então, para resumir aqui, eu faria primeiro se você quer fazer qualquer tipo de projeto, isso acho que vai além de pricing. E muitos projetos requerem change management, que a maioria das empresas não faz direito. Nenhuma empresa que eu participei fez direito, nenhuma. Porque não tem uma questão dedicada para change management. Sim. Faz esse stakeholder mapping, descobre quem são os caras. Se você está lidando com coisa global, tenta entender um pouco das questões culturais. Fala com gente que vive lá e trabalha lá. E aí adiciona isso pro seu mapping. E aí vê quem vão ser pessoas que vão te ajudar, que vão te atrapalhar ou que vão ser neutras. Eu já identifiquei isso no meu projeto. Tanto que esse diretor alemão é o que eu mais falo.
eu mais converso. É o mais que eu trago perto e mais falo, me fala quais são as coisas que você gostaria de ver. Não fala naquilo que você não quer ver. Ok, a gente vai cuidar disso. Mas fala também, ok, o que eu quero ver dentro desse projeto? O que é importante pra mim? Legal. E aí você ganha o cara. Legal, muito legal. Pelo menos pra mim funcionou. Legal. Muito 10. Nossa, é tão vasto o conhecimento e a experiência que a gente ficaria aqui muito tempo. Mas, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Tranquilo, eu também sou alemão, eu gosto de... A primeira pergunta que eu fiz é quanto tempo a gente tem? E eu sou chato com o horário. Mas, cara, foi muito legal. Acho que se você quiser deixar uma mensagem final, você pode abusar da sua câmera que tá ali na lente da verdade. Me falaram que não pode olhar pra lá, né? Pô, no final Pra pode. deixar a mensagem, pode. Pra deixar a mensagem, pode. Deixa aí uma mensagem pros pricers que querem se aventurar internacionalmente ou não e que trabalham no B2B. Olha, a mensagem que eu deixaria. Primeiro, de verdade, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, quiser tomar um café, um bate-papo, eu tô disponível, tô lá no grupo. Se tiver qualquer dúvida, eu posso passar o que eu conheço. Eu sempre falo que é baseado no que eu vivi, no que eu experienciei. Então, obviamente, não pode ser necessariamente 100% aplicável. Pensar efetivamente o que vocês querem. O pessoal... Antigamente eu tinha esse desejo, é verdade. Muito tempo atrás, tá? Ser presidente de empresa e tal. Agora eu não tô nem aí. Eu quero paz de espírito e quero trabalhar e coisar. Então, tentar ser verdadeiro. E quem me ensinou isso foi o José Ricardo. Eu não sei se ele vai ver o podcast ou não, mas o Zé me ensinou. Ele me perguntou, você quer ser gerente por quê? É só o coisa? E eu vou deixar uma provocação pro pessoal da minha idade. Que é dessa passagem de bastão para gerações. E a provocação é baseada numa coisa que eu experienciei. Tentar, ao invés de reclamar das gerações que estão chegando, porque a gente vai ser ultrapassado, isso é normal. E a gente fez isso. Vocês talvez esqueçam, mas quando a gente chegou, as gerações antigas reclamaram da gente. Reclamaram bastante. E as gerações novas estão fazendo isso agora. Ao invés da gente repetir o ciclo, que tal a gente tentar ver por que elas estão reclamando? E eu não estou falando que elas não precisam de crítica. Precisa, tá? 100%. Mas ao invés de falar, geração neném, mimimi, escambau, tentar entender quais são as questões dela, por que elas estão fazendo isso e trazer. Porque eu acho que a gente vê muito mais o que é exposto baseado na minoria do que efetivamente na maioria da geração. Então deixa essa provocação pra gente pensar. Tenta não reclamar e falar, nossa, esses moleques novos que estão vindo. Gente, vocês foram. E eu garanto, nossos avós reclamaram dos nossos pais, que reclamaram da gente, que estão reclamando dos nossos filhos. E a minha filha de 18 anos vai reclamar da geração dos irmãos dela. Certeza. É clássico. E é isso. Ai, muito legal. Muito isso bacana, mesmo. muito bacana. Muito bom. Tim, muito obrigada pela tua presença. Foi uma baita de uma conversa. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada mesmo. Você tá em casa, então o dia que você quiser vir dar outros recados, fazer outras provocações, fique super à vontade. À vontade. Eu tentei evitar polêmica, mas é mais forte que eu. Não. Mas é isso que causa o incômodo, né? A gente se move devido ao incômodo. Então a gente tem que ser incomodado, sim. E puta, fica aqui o nosso agradecimento. Valeu. E pra você, curte, compartilha. Faz o que mais, Fabinho? Você que é o diretor das mídias aqui. Vamos fazer o seguinte, Aninha. Se o pessoal comentar bastante coisas aí, deixar no comentário assim, eu quero essa planilha que o Tim comentou, eu quero mais dicas. Stakeholder Map. A gente prepara um linkzinho e deixa ali para dar um download de mais alguns materiais que a gente tem. Deixar. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então tá feito. Combinadíssimo. Então, combinado. Fala aí, eu quero... Deixa aí, que quem sabe você não vai receber daqui a pouco aí um link aí pra você baixar. Mas tem que comentar, senão não vai receber não. Framework, planilhas e afins pra facilitar a tua vida, meu querido. Então, fica com a gente, que é só alegria. Obrigada, até a próxima. Beijo! Tchau, tchau. Abraço.